Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Todos os seres vivos, notadamente a espécie humana, depende da natureza. Ela que nos oferece os alimentos, ar, água, regulação da temperatura, entre outros. Ocorre que nas últimas décadas, o crescimento demográfico implicou um crescimento no consumo, um crescimento não sustentável, não baseado na renovação dos recursos naturais. Um crescimento não sustentável é aquele que não leva em conta a disponibilidade de recursos naturais. Não se preocupa com a racionalização e a economia de água e de energia. E também não se preocupa com a produção, o descarte e a disposição final de resíduos. É sobre tudo isso que vamos falar no programa de hoje. Pagamento por serviços ambientais prestados. Vamos falar sobre os pontos positivos e negativos da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos assistir à entrevista com Sérgio Guerreiro, presidente do Conselho de Pesquisa em Tecnologia da Geração de Energia a partir de resíduos. Vamos saber como estão os preços das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. A natureza trabalha a nosso favor. Ela nos fornece água, oxigênio, luz, regulagem da temperatura, fatores essenciais à vida humana. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre o pagamento por serviços ambientais. A natureza trabalha em silêncio. A maioria das pessoas sequer nota os serviços por ela prestados, que, diga-se de passagem, são essenciais à vida na Terra. E sua não prestação coloca em risco de extinção toda a fauna e flora do planeta. Para auxiliar o árduo trabalho de preservação dos recursos naturais, foi criado o pagamento por serviços ambientais prestados. A Organização das Nações Unidas, através do estudo chamado Avaliação Ecossistêmica do Milênio, define como serviços ambientais aqueles prestados silenciosamente pela natureza, como a produção de oxigênio e sequestro de carbono, conservação da biodiversidade, proteção de solos e regulação das funções hídricas. No Brasil, já é notado um avanço nessa questão. O tema dos serviços ambientais ele foi incluído na agenda brasileira. Há um consenso no Brasil e fora de que se nós formos capazes de identificar os serviços ambientais e encontrar uma maneira de pagar por eles, nós estaremos com um instrumento importante na conservação do meio ambiente e, mais do que isso, na conservação da biodiversidade, que é a vida no planeta, e o Brasil é o país mega biodiverso do planeta. Santa Catarina está iniciando o pagamento por serviços ambientais. Aprovamos neste ano o projeto de lei e agora a regulamentação que deve ser feita pelo governo do estado, e por isso é difícil a gente avaliar o resultado disso, porque ainda não está efetivamente complementado o pagamento por serviços ambientais. Mas acredito que será um grande incentivo para que o nosso agricultor, principalmente o estado de Santa Catarina, que é um estado formado por pequenos agricultores, 90% das propriedades são de pequenos agricultores, certamente incentivará para que todos ajudem na preservação. O problema é que os homens não deixam a natureza exercer seu papel. Muito pelo contrário, tem há séculos usado e abusado dos recursos naturais disponíveis no planeta, a ponto de levar muitos deles à escassez iminente. Por isso, o pagamento por serviços ambientais tornou-se importante. Nós estamos ainda numa fase muito experimental. Nós ainda não conseguimos, no Brasil, e aliás eu acho que no mundo, a ter um grande programa de serviços ambientais e pagamento por serviços ambientais. O que eu quero dizer com isso é que nós temos alguns projetos numa escala ainda muito pequena e que são modelos. Se eles forem eficazes, eles podem, digamos assim, adquirir uma outra escala e com isso nós podemos implantar no Brasil uma economia de biodiversidade
e uma economia de baixa intensidade de carbono, que eu acho que é muito importante para o Brasil e para o planeta. A eficácia é de nós podermos manter um Estado que contribua com as questões ambientais, né? Nós damos exemplo para o Brasil na formação, na aprovação do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, com algumas iniciativas mexendo em alguns pontos crucial, que é as questões ambientais. E logo em seguida tivemos que dar, através desta lei, um incentivo para que o agricultor se sentisse de uma forma prestigiado pelaquilo que ele está fazendo para a humanidade. Essa prática que beneficia a natureza e, claro, os seres humanos já é uma realidade aqui em nosso país. Bastaria deixar a natureza trabalhar sozinha para que as condições básicas de desenvolvimento humano, assim como sua própria subsistência, fossem garantidas. Mas, diante de uma situação completamente diferente, o pagamento por serviços ambientais prestados é bastante importante. Oi, meu nome é Felipe Escosa Fábio, eu sou estudante de jornalismo e eu tenho uma pergunta. Professor, o que é um lixão? Lixão é a pior forma de depósito final de lixo doméstico. Não há nenhuma preparação prévia do terreno. O chorume, aquele líquido preto que escorre depois que o lixo começa a se decompor, normalmente penetra na terra e vai até o lençol freático. A superfície do lixão também não é protegida e acaba sendo um foco de insetos, de vetores de doenças. Crianças vão até lá e normalmente se contaminam. Além disso, é um grande foco de poluição. Todos os tipos de poluição. É o que existe de pior em depósito de lixo doméstico. No próximo bloco, vamos conhecer detalhes da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Olho vivo, consumidor! Sempre que presenciar algum crime ambiental, denuncie. Quando você se cala, contribui para que problemas desse tipo continuem acontecendo. Faça a sua parte. Informe-se sobre a legislação ambiental e ajude a defender a natureza. Saiba mais através dos sites www.ibama.gov.br e www.mma.gov.br. Você sabia que reciclagem é o ato de escolher produtos que não agridem o meio ambiente na hora da compra? Ao tomar essa atitude, você incentiva empresas que se preocupam com desenvolvimento sustentável e colabora com o meio ambiente. O Viver Sustentável está de volta. Vamos hoje discutir pontos positivos, pontos negativos da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um dos principais problemas enfrentados pelo planeta é a geração de resíduos. A cada ano, o volume de lixo descartado aumenta, consequência de um consumo exagerado. Só no Brasil são produzidos cerca de 150 mil toneladas de lixo por dia, das quais 59% ainda são descartadas em lixões. Em contrapartida, neste ano foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esse foi o tema do Fórum Nacional de Resíduos Sólidos, realizado em São Paulo, capital. O evento contou com a presença de diversos especialistas no assunto. Veja, eu acho que o primeiro ponto, que é o ponto central da lei, eu acho que ele é resultado da consciência da sociedade em saber que alguma coisa nós precisamos fazer em relação ao lixo. Eu acho que esse era um assunto que ficou parado durante muito tempo e a pressão que a sociedade veio fazendo sobre o Congresso, sobre os nossos senadores e deputados, fez com que um processo que estava parado há 19 anos andasse e criasse as regras para a gente poder deixar de pôr o lixo debaixo do tapete. As mudanças não são poucas. A lei prevê que na gestão dos resíduos seja observada a não geração, redução
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada. O lixo ainda poderá ser utilizado para a geração de energia. A logística reversa também é um fator bastante importante na política nacional de resíduos sólidos. Cada indústria tem a sua característica. Você imagina pilhas, baterias, lâmpadas, automóvel, indústria aeronáutica, quer dizer, vão ter que fazer acordos que caracterizem a diversidade de cada uma delas, né? Mas que eu acho que o fundamental é isso, a responsabilidade pelo ciclo completo do produto. Quer dizer, quem faz nascer um produto é responsável pela sua vida útil e pelo retorno dele à sua origem. Eu acho que esse conceito, de uma forma geral, é um fato novo, é um fato que vai demorar, é um fato que tem que ser feito caso a caso, acordos setoriais, mas eu acho que nós estamos na linha certa. O texto também prevê que as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos e comprovar a capacidade técnica. E fica proibido lançar resíduos a céu aberto, exceto os provenientes de mineração. E também em praias, no mar ou em rios. Também é proibida a queima a céu aberto ou em instalações não licenciadas. A gente tem que considerar que a questão dos aterros, né, que todo mundo hoje, os lixões, os aterros, eles são soluções que não são soluções definitivas. Eles, no fundo, geram um grande passivo ambiental. E o mundo inteiro, e nós temos, se quiser ser realmente a quarta, a quinta potência do mundo, nós temos que olhar, temos que fazer uma lei não de costas para o futuro, de frente para ela. Portanto, soluções, alternativas tecnológicas, como valorização energética a partir dos resíduos, uma série de outras alternativas que já estão há mais de 100 anos implantadas no mundo, têm que ser trazidas para o Brasil, olhadas sem nenhuma ideologia e cada município, cada consórcio, cada local vai ter que definir a sua melhor solução sustentável. A lei também possui seus entraves. Implantar novos processos industriais mais sustentáveis requer grandes investimentos. Mas o mercado terá que se adaptar a essas alterações que propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O principal entrave, eu diria que está na questão econômica, na ausência de recursos direcionados para esse setor, na ausência de fontes de financiamento para o setor. Então, realmente, nós temos que providenciar linhas de crédito, linhas de financiamento e mais, temos que implementar a cobrança por esses serviços para que os recursos sejam suficientes, esse setor, essas atividades tenham sustentabilidade econômica e assim possam ser ampliadas. Tanto para a indústria quanto para os municípios, essa vai ser uma longa caminhada, mas é o primeiro passo rumo à sustentabilidade no descarte dos resíduos sólidos. Meu nome é Murilo, sou estudante de Direito e gostaria de saber o que é o biogás do lixo. O biogás é uma mistura gasosa produzida metade de dióxido de carbono, CO2, e outra metade de metano, a partir da parte biológica, da fração orgânica do lixo. Essa parte se decompõe e, se for orientada para a produção de energia, ela produz o gás, o biogás, que queimado gera energia elétrica. Como fazer isso? Destinando a parte orgânica do lixo para biodigestores, lugares fechados, lacrados, são chamados anaeróbicos sem ar, onde, com a ação de bactérias reguladas quanto à temperatura, umidade e acidez, elas conseguem decompor essa matéria orgânica e produzir esse gás, que tem valor comercial, se inclusive for estimulado através de isenção de impostos. Nós poderíamos ter produção de energia a partir do biogás em praticamente todos os aterros sanitários do país. No próximo bloco, vamos assistir à entrevista com Sérgio Guerreiro, presidente do Conselho de Pesquisa em Tecnologia de Geração de Energia a partir de resíduos sólidos.
O Viver Sustentável pergunta: qual desses produtos não é recomendado colocar numa composteira? Letra A, carne. Letra B, folhas. Letra C, jornais. Ou letra D, pó de café? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses produtos não é recomendado colocar numa composteira. A resposta correta é letra A, carne, pois ela atrai vermes, ratos e outros animais. A geração de energia a partir do lixo já é feita em alguns países do mundo. Essa é uma das especialidades de Sérgio Guerreiro. O que é uma usina de lixo e energia? É uma usina termoelétrica que produz eletricidade, onde entra lixo, lixo domiciliar, diretamente do caminhão que coleta o lixo da sua casa, e sai energia elétrica e alguns subprodutos, como cinzas, vapor d'água e também água. Esses subprodutos têm que ser tratados a posteriori, mas basicamente é isso, a transformação de lixo e energia elétrica. Gerenciamento de resíduos sólidos no mundo. Os países mais adiantados em relação a gerenciamento de resíduos sólidos, que são Alemanha, Japão, Singapura, Holanda, Suécia, lá é onde mais se recicla e onde mais se incinera. Isso é muito simples, por quê? Quando você inicia um programa de gerenciamento de resíduos, você tem, antes de mais nada, que segregar os resíduos na fonte, separar recicláveis dos não recicláveis. Quem vai determinar o que é reciclável é o mercado. O que é reciclável? Garrafa PET, latas de alumínio, papel, papelão, seco e metais em geral. Ora, esses recicláveis, eles têm valor econômico. Então as pessoas têm interesse em receber esses recicláveis e até pagar por eles para vender. Isso acontece no Brasil, que surpreendentemente tem um índice de reciclagem até alto. O problema da reciclagem é a segregação na fonte, a separação na fonte, para que então possa haver a coleta seletiva. Agora, o lixo que não foi separado, que está misturado, ele só se presta a duas finalidades: ou ir para aterro, para gerar metano e outros poluentes, ou ir para incineração, para gerar energia elétrica, e se for corretamente gerenciada a usina, ela vai gerar energia elétrica com excelente qualidade ambiental. Implementação das usinas de lixo e energia. O problema da implementação das usinas de lixo e energia é que elas são caras. Toda solução boa é cara. Você quer um relógio bom, compra um Rolex, é caro. Quer um relógio ruim, é barato. Então, o que é a usina lixo e energia? Ela gera energia, obviamente, e recebe pela energia elétrica vendida. E ela presta um serviço, que é o tratamento dos resíduos. E ela recebe uma taxa chamada a taxa de disposição final, que é paga pelas prefeituras. Na Europa é tipping fee ou gate fee, que se chama. Então, essas duas receitas vão ou viabilizar ou não uma usina de geração de energia a partir do lixo. No Brasil, existe uma particularidade. As taxas de lixo pagas pelas prefeituras são muito baixas. R$30, R$40, R$70 em São Paulo, enquanto na Europa é 100 euros a tonelada, 200 euros a tonelada. Por outro lado, a energia elétrica no Brasil é muito cara. Não a energia, o gerador, o custo de geração nem é muito caro. O custo final para o consumidor é muito caro, muito alto. Então, se a gente conseguir aumentar a eficiência dessas usinas, quer dizer, gerar mais energia elétrica por tonelada de lixo, a gente vai poder suprir essa deficiência, que nós somos um país em desenvolvimento, temos dificuldades em outras áreas, então não podemos gastar fortunas para tratar o lixo. Mas a geração de energia elétrica poderá
suprir essa pequena taxa de lixo no Brasil. Então, a elevação da eficiência das usinas, com geração de mais energia elétrica por tonelada, viabiliza a implantação dessas usinas de lixo e energia. Também, os impostos no Brasil são absurdos, principalmente em cima da energia elétrica. Então, uma pequena redução nos impostos traria a viabilidade econômica das usinas a um patamar tranquilo, onde os investidores poderiam ter taxas de retorno da ordem de 15% a 20%. Polêmica da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei não é nada clara no sentido da hierarquia no tratamento de resíduos. É uma hierarquia confusa, onde existe uma diferenciação semântica entre destinação final e disposição final, que é muito difícil para um especialista entender, quanto mais para um leigo. Na verdade, essa lei ainda define a disposição final adequada como aterro, que é exatamente o contrário. Mas a mesma lei diz que a finalidade da lei é que sejam soluções sustentáveis, que evitem o desperdício e não sejam poluidoras, as soluções para o gerenciamento de resíduos. Ora, quando você coloca o lixo residencial urbano no aterro, ela é poluidora porque vai gerar metano e outros gases poluentes. Ela é desperdício porque vai devolver à terra petróleo e papel, que representa uma quantidade enorme de energia, e ela não é sustentável, porque daqui a 20 anos eu vou precisar de outro local para fazer o aterro. E é o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Gramacho está sendo encerrado. Aí a solução proposta anteriormente para a prefeitura era um aterro em Paciência, a 60 quilômetros do Rio, não conseguiu licença ambiental. Aí agora a nova solução proposta é Seropédica, a 80 quilômetros do Rio, né? São 500 caminhões por dia pela Via Dutra, levando lixo orgânico, matéria podre e plástico não reciclável, matéria valiosíssima. Então, a lei, ela se autocontraria, quer dizer, ela diz que a solução ideal é aterro, e ao mesmo tempo diz que os aterros têm que satisfazer condições que eles não satisfazem. Sempre dissemos aqui no Viver Sustentável que para enfrentar problemas ambientais devíamos atuar simultaneamente em 3 vertentes. A primeira é legislação, ter leis que protegessem os recursos naturais. A segunda vertente são investimentos públicos e privados para reverter o que já foi degradado e para desenvolver tecnologias que transformassem problemas em soluções. E a terceira vertente é a conscientização popular, para que todos estivessem apoiando essas medidas e antecipando um futuro diferente, um futuro que fosse a construção de um mundo novo, com energia limpa e renovável. Dentro desta linha de trazer realmente para o nosso programa artistas que possam dar a sua contribuição na conscientização ambiental, nós temos hoje o privilégio de contar com um artista que já participou de diversos festivais, artista premiado com 3 CDs gravados, que vem nos falar e vem nos trazer aqui a sua música popular ambiental. É o Júnior Artung, da cidade de Rio Claro. Que prazer contar com a sua presença. Prazer é todo meu, deputado. É uma honra para mim estar podendo participar desse programa que é de fundamental importância para o nosso meio ambiente. O que é que você vem cantar aqui no nosso programa? Eu trouxe uma música hoje que eu fiz para o Rio Piracicaba, que eu sou daqui de Rio Claro, né, interior de São Paulo. Sou nascido em Rio Claro, mas sou piracicabano de coração. Vamos ter o prazer de ouvi-lo. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora,
Hoje ao ver suas águas poluídas marejou meus olhos de tanta tristeza. Recordei um passado distante, o rio Piracicaba de tantas belezas. Tuas águas limpas cristalinas nas quedas imensas mostrava a nobreza. Tuas margens tão cheias de vida e mata nativa de grande riqueza. Passarinhos de todas as cores e todos os cantos a mata alegrava. Nas cachoeiras os peixes pulando, subindo a corrente, cumprindo a jornada. Nos remansos e poços profundos, nas curvas do rio, peixe grande amuava. Pintado jaú e jurupoca, nas bocas de corvos sempre rebojava. Nas suas praias de areia branquinha, de manhã cedinho, quando o sol raiava, saracura três potes cantava e a garça branca imponente pousava. À tardinha, quando o sol caía, na ponta da linha um peixe puxava. Entortando a vara de taquara, saltando pra fora o dourado pulava. Foi um tempo de muita alegria que a poluição e o progresso apagou. Suas matas foram derrubadas e o veneno da cana os peixes matou. Hoje já não existe mais nada, somente a saudade no peito ficou. A ganância e a indiferença, um rio tão bonito a morte condenou. Que o presente sirva de alerta e o homem não esqueça o que já passou. Ao olhar os erros do passado, conserve um pouquinho que ainda restou, preservando toda a natureza e que o homem compreenda seu grande valor. A certeza de dias melhores, colher no futuro que hoje plantou. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Conselho Empresarial pela Reciclagem, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Papelão, R$ 330. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.200. Plástico rígido, R$ 300. PET, R$ 1.100. Participe também do nosso programa Viver Sustentável. Envie-nos suas sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Também assista aos programas já exibidos no site viversustentável.net. Vamos fazer a nossa parte nesta construção de um mundo sustentável. Até o próximo programa.